Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao BMC Market dessa sexta-feira. Hoje é dia 20 de janeiro de 2023. Agora são 2h07 e a gente vai repercutir os principais destaques do mercado financeiro aqui. Eu, Felipe Nascimento, Alan Gani, também trazendo as principais movimentações, os principais assuntos, as principais notícias que estão mexendo com o mercado. A gente destaca, claro, Americanas, né? Americanas que entrou nesse processo de recuperação judicial, está naquela briga, naquele litígio com os bancos para poder reaver o dinheiro que está nas instituições bancárias, está pedindo para os bancos liberarem o dinheiro. Também existe a possibilidade das Americanas entrarem com um instrumento para pedir recuperação judicial ou para que a recuperação judicial também seja aprovada nos Estados Unidos. Os minoritários estão de olho na auditoria da PwC. Eles querem que a auditoria seja responsabilizada, inclusive criminalmente, por conta dessas inconsistências no balanço que não foram encontradas ao longo dos últimos anos. Além de Americanas, a gente fala também sobre investimento estrangeiro. O Brasil está barato para o gringo. De acordo com o JP Morgan, o cenário para o Brasil é de compra dos ativos e o Brasil vai se beneficiar bastante também com a retomada da China, com a reaceleração da economia chinesa. Mas tem um ponto importante, inclusive foi debatido hoje no Fórum de Davos, essa retomada, ou pelo menos essa reabertura do cenário chinês, porque se por um lado a reabertura da China tem trazido otimismo para o cenário econômico global, para o outro tem uma pressão inflacionária bastante forte vindo por aí com essa alta da economia chinesa. Bom, aqui no BMC Market a gente também vai falar sobre demissão lá dos Estados Unidos. O Google anunciou que vai demitir pelo menos 12 mil funcionários já nos próximos dias. Esse movimento das Big Techs, principalmente num cenário inflacionário, num cenário de alta de juros, um cenário de recessão nos Estados Unidos, está fazendo com que as empresas enxuguem o quadro funcional e tentem melhorar a eficiência dos seus funcionários. Tem gente falando que tira das costas de um para colocar nas costas dos outros. Mas é isso, esses são os principais temas, os principais destaques que a gente vai conversar aqui no nosso BMC Market e já vamos começar falando com o Alan Gani sobre Americanas, senhor professor, mestre, doutor, PhD, Alan Gani. Americanas... antes de Americanas... Boa tarde! Muito boa tarde, meu caríssimo Felipe Nascimento, um dos maiores apresentadores da TV brasileira, se não o maior. Pô, Gani, eu acho que o maior apresentador da televisão brasileira é o... Milton Neves. Milton Neves. Eu também acho. Eu acho ele... Vamos... tem que trazer ele aqui um dia. Milton é... Miltaço. O gênio da comunicação é o Pelé. É Silvio Santos. Não, é o Pelé não. O Pelé da Silvio Santos. Essa foi ótima. Da comunicação. Pelé da comunicação, Silvio Santos. O Milton Neves é o Garrincha. É o Garrincha, assim. Bom demais. Bom demais. Mas, enfim, ô Gani, vamos falar das Americanas, que hoje está caindo 23%. A gente falou lá que ontem fechou pregão a R$1 e hoje já cai mais 23%. A empresa, inclusive, segue em leilão por conta de oscilações fortes no preço. Nesse leilão já está caindo 2,60, então possivelmente vai chegar no patamar aí de queda de 25% das ações hoje. E pelo que a gente tem visto, essa movimentação de Americanas pode ir até um pouquinho mais longe. Pode. Porque a Americanas está numa situação complicada, né? Sem caixa, com uma dívida bilionária, pedido de recuperação judicial. O cenário para Americanas não está muito favorável. Não está muito favorável. A única coisa que sustenta aí a empresa é que nesse pedido de recuperação judicial as dívidas agora ficam congeladas, então ela não
paga as dívidas durante este período, mas, por outro lado, tem 60 dias aí para mostrar um plano de ação. E esse plano de ação, ele é muito importante, porque é ele que vai convencer ou não os credores da empresa, isso será decidido numa assembleia entre os credores, se eles aceitam o plano, né? Talvez um pagamento da dívida posteriormente, talvez com algum desconto, né? Mas, ou se eles rejeitam. E aí, se rejeita o plano, a empresa vai à falência e na falência ela passa a vender os ativos dela. Lojas que ela tem, estoques, enfim. E aí ela vai vender o ativo para quem? Para remunerar os credores. Então, na verdade, o que o credor vai fazer? Ele vai fazer essa conta. O que vale a pena? Né? Será que vale onde ele perde menos? Então, será que vale a pena eu, vou dar essa chance, né? O plano é bom, tem 2 anos aí para a empresa se estruturar com as operações dela, talvez ela levante capital via emissão de ações, aporte dos principais majoritários e nos paguem, não quero sair quebrado. Ou se o credor imaginar, falar, não, peraí, olha, esse plano aqui não vai dar certo, não tem como dar certo, coerente, não está coerente, não vai para frente, não creio nele. Bom, então vamos fazer o seguinte, não vamos aceitar, aí é falência da empresa, vende os ativos e tenta pagar os credores, né? Porque daí tem que pagar funcionário, fornecedor, governo, credor. Aí tem até uma ordem, tem fila, né? Uma fila para recebimento, né? Então, geralmente, acho que primeiro é funcionário, depois é governo, depois credor. Ô Gani, ainda isso aí mudou recentemente. É interessante que nesse sentido aí que você falou, né, que a empresa tem que dar um jeito, uma saída, apresentar o plano e tudo mais. Saiu uma notícia hoje que a Americanas está buscando uma linha de financiamento, né, um empréstimo de cerca de 2 bi de dólar. Seriam uns 10 bi de reais, conta rasa aí, para poder tentar sair dessa situação. É uma linha de financiamento, DIP, né? Debtor in Possession, que permite às empresas em recuperação judicial tomar os recursos rapidamente. Esses credores, eles liberam a grana para a empresa e eles passam na frente da fila de credores, caso haja alguma questão assim para a empresa poder pagar, eles passam na frente da fila, porque eles, teoricamente, acreditaram na empresa no momento onde ninguém mais acreditava, né? Embora passe os outros credores que já estão sendo penalizados aí para trás na fila. Mas, enfim, se conseguir os 10 bi de reais, né, 2 bi de dólar, e passar e a empresa salvar, beleza, né? Mas aí a empresa está assumindo mais um compromisso. Mais um compromisso. Né? Mais uma dívida para a empresa. Tudo poder que a se Americanas quer, ela quer agora um tempo para pagar essas dívidas o maior possível, né? Ela pode até se endividar, quer dizer, agora não dá mais, mas, né, tem essa saída, que é uma dívida em recuperação judicial. Quer dizer, e para nesse período de tempo ela conseguir fazer caixa com as operações dela e aí sim, né, ter uma folga e começar a pagar daqui 2 anos, sei lá, 3 anos, as suas dívidas, começar a pagar, né, e ter um tempo aí para conseguir respirar. Que é uma situação clássica, né? Quando do devedor, ele quer um pouco mais de prazo, vem cá, não, dá um pouquinho mais de prazo. Quando você está devendo, me dá mais um prazo que eu vou ajeitar. Amanhã eu pago. Amanhã eu pago. Você já emprestou dinheiro assim para alguém? Aí ele fala, não, calma. Semana que vem. Não, tá para entrar um dinheiro aqui, eu vou conseguir um emprego daqui um mês eu pago. Tá para entrar uma grana aí. Tá para entrar uma grana aí. Então é mais ou menos essa a lógica, né? Agora, não é uma situação fácil, porque o volume da dívida é gigantesco. Ou dá uma de seu Madruga, né? Ficar devendo 14 meses de aluguel. E quando seu barriga chega, pula o muro, se esconde embaixo do sofá. O pior devedor, né, que tem é aquele... Acho que todo mundo meio que já passou por uma situação dessa, Filipão. É aquele devedor que você não o cobra. Porque tem aquele que você está me devendo, lembra, tal. É aquele que se antecipa e fala, tô te devendo, hein? Eu tô te devendo, mas Mas vou pagar. Mas vou pagar semana que vem. Porque ele já te neutralizou. Quando ele fala assim, o cara é honesto, ele quer pagar mesmo, ó. Aí ele chega na semana, cara, eu não esqueci não.
Tô te devendo. Tô te devendo, né? Esse é o pior devedor. Tem o devedor ruim também, que é aquele que fica bravo, né? Fala, pô, já falei que eu vou pagar. Esse tá cara, me cobrando de novo, ele cara. inverte. Pô, eu vou pagar, porque ele, no final das contas, ele tá falando assim, se você me cobrar mais uma vez, eu não vou pagar. Aí é que eu não vou pagar mesmo. Que eu não vou pagar. E o Brasil é impressionante, até a própria legislação e a prática que protege o devedor. Já reparou isso? E se você cobra, no Brasil, cobrar o devedor, isso mesmo nas relações pessoais, você é o carrasco, sendo que é o cara que está te devendo, entendeu? Nos Estados Unidos não é assim, né? Mas aqui, nossa, você não pode cobrar. Você não pode cobrar a pessoa. Não. Você ficar cobrando de 6 em 6 meses, que apressado, né? Que apressado. Aí acontece igual a decisão judicial de Americanas, que falou que o BTG não podia cobrar Americanas, porque o BTG tem um patrimônio gigantesco e não ia precisar daquele dinheiro. Só 1,2 bi, né? Não é nada. O convite, que cada uma, né? O convite é o calote. Então, se a pessoa é rica, que é justamente quem pode emprestar, aí então... É doação, né? Aí não vira mais empréstimo. Faz uma doação aí, BTG. Mas você sabe que tem gente que fala que se alguém pede dinheiro, é melhor você doar. Você fala assim, não, ó, você tá precisando de quanto? Tô doando pra você. Você sabe, Porque você não fica com aquela obrigação de cobrar ou com aquela coisa de, putz, o cara tá me devendo, vai dar... Você sabe que vai perder. Lógico, se você puder, né? Também. Eu tinha um tio falecido e era um empresário muito, muito hábil. Ele tinha umas frases, umas técnicas muito boas. Então, por exemplo, se vinha esse devedor aí pedir dinheiro emprestado, pedia para ele, né? E ele já sabia que não ia receber. Então ele dava. Aí o que acontecia? Pediam de novo para ele, a mesma pessoa. Falou, não, mas aí você está me devendo aquele dinheiro ainda, você ainda não me pagou aquele, então como é que eu posso te emprestar? Então é uma boa também, você já empresta sabendo que é fundo perdido, mas também você se livrou, entendeu? Você nunca mais, para aquela pessoa que não vai te pagar, caloteira, você não empresta mais. Era uma boa técnica. Outra que ele tinha, uma outra frase maravilhosa, ele falava assim, fazer sociedade com um amigo, salve um negócio, porque o amigo você já perdeu. Dizem que é bem assim mesmo, né? Então, tem que fazer sociedade com o inimigo. Faz sociedade com o inimigo. Ou com aquele cara que não é muito próximo e tal. É meio complicado essas relações. Mas esse negócio de pegar emprestado, né? É interessante, Gani, é justamente isso, né? Ou você dá coloca no fundo perdido lá, aquele que não vem mais, ou você simplesmente fala, cara, desculpa, não dá para te emprestar, porque depois a gente vai ter uma relação ruim, eu vou te cobrar, você vai ficar bravo comigo, e como eu gosto muito de você, isso aí. Eu prefiro não te emprestar esse dinheiro. Você vai ficar bravo comigo, eu prefiro você bravo comigo, porque eu não te emprestei, do que eu bravo com você que você não me devolveu o dinheiro. Exatamente. Não é? Boa essa aí. Eu prefiro que você fique bravo agora comigo, porque eu não estou te emprestando. Porque tem dinheiro. não é só eu acho que o que pega aí não é, lógico, né? Não é o caso do BTG, das Americanas, esses empréstimos de alto valor, mas esses empréstimos nas relações pessoais, tem uma questão de, mesmo que seja 50 ou 100 reais, não vai fazer falta, né? Mas você se sente, fui enganado. Ficar remoendo a atitude da pessoa. Né? Isso. Enfim, por falar em remoer a atitude das pessoas, o Alan Gani, vamos lá. Vamos voltar para o assunto de Americanas, porque o que muitos credores e acionistas estão ficando, inclusive até mesmo chateados com a situação, é a falta de posicionamento do 3G, né? Dos acionistas majoritários de Americanas, que poderiam fazer uma injeção maior de dinheiro e não injetam tanto dinheiro quanto poderiam e tentam ali fazer movimentos de buscar uma recuperação judicial ou de buscar um empréstimo por outros meios, e eles acabam não colocando o próprio dinheiro deles na operação. Isso acaba trazendo uma certa sensação ruim para os minoritários e também para os credores que imaginavam que eles teriam uma postura um pouco mais proativa para tentar salvar o negócio. Então, já paira, né, toda uma desconfiança até que ponto que eles sabiam ou não. Então, só por isso
já tem, né, isso já potencializa aí toda a chateação dos credores, né, com toda a razão. Além do que, independentemente se eles sabiam ou não, né, isso vai ser devidamente apurado e investigado, o ponto ok, tudo bem, mesmo que vocês, né, não soubessem desta situação, mas vocês podem, né, com o patrimônio de vocês são muito ricos, etc. e tal, os homens mais ricos do Brasil, ou um dos, vocês conseguem salvar a empresa. Tem uma saída, é isso que os credores estão falando. Isso não vai fazer com que vocês, tudo bem, vocês vão ficar um pouco mais pobres, mas vão continuar com as suas vidas extremamente confortáveis, né? Então, eu acho que essa é a mágoa dos credores, uma mágoa com toda a razão, porque não é que, o caso das Americanas, né, Filipão, não é que o negócio foi mal e de repente a empresa faliu e não tem como pagar. Isso é do jogo, né? Isso é do jogo. Então, quando você investe em ações, quando você investe em títulos de dívida, você sabe deste risco. Isso o risco. É o risco. O que o mercado não suporta, e não é só o mercado, as pessoas, vamos falar, né? O mercado é feito de pessoas. Sim. O que as pessoas não suportam é o risco institucional, que é o que ocorreu. É a quebra da regra. Então, o risco institucional é exatamente isso. Espera aí, eu entrei nesse jogo com este balanço, com estas informações. Tudo bem, com essas informações a empresa não vendeu bem, quebrou e eu não vou receber. Tudo bem, isso aqui é do jogo, isso daí, eu estava sabendo disso. Isso pode acontecer. Eu apostei na minha tese de urânio, tá certo? Aí, de repente, o urânio está proibido porque tem grupo terrorista que pode usar, arma nuclear, não tem mais arma nuclear no mundo, sei o quê, alguma agenda para isso, ou avançou a energia eólica, solar, o urânio ficou para trás, puxa, o Alan investiu lá em urânio, perdi tudo, né? Tudo bem. Ok. Vai me chatear, vou ficar a pé da vida comigo mesmo, nossa, né? Fui burro, mas ok, era do jogo. Agora, o que não dá peraí, você me vendeu algo, é gato por lebre. Como é que você me vende uma dívida EBITDA de 2 e é 8? Você entendeu? Como é que você me vende uma empresa que tem uma dívida de 20 e é 40? Tem mais 20? Peraí, eu não entrei para esse jogo. Se eu soubesse que era 40, eu teria um outro posicionamento. Né? Cara, se eu soubesse que era 40, eu até poderia fazer uma conta e achar que ok. Mas não foi me dada essa possibilidade de fazer essa conta. Exatamente. Né? Então ninguém gosta disso, né? E, no bom e velho português, ninguém gosta de ser enganado. Exatamente. Tá? Foi enganado. Se foi enganado intencionalmente ou não, é outra história, a justiça vai apurar, a CVM vai apurar, tem os órgãos aí para apurar isso daí. Né? Mas que você foi enganado, seja por um erro ou por má fé, não há dúvidas. Então, nessa questão, a pressão para que os controladores arquem com o prejuízo é muito maior. Porque se fosse algo do jogo, talvez nem tivesse essa pressão. Normal, né? Mas não foi o caso. Né? Então venderam ali uma ilusão. Né? Tinha um famoso empresário no Brasil que venderam ele numa determinada época como o cara dos negócios. Muita gente acreditou. E a empresa e as empresas dele foram muito mal. Sei que está enigmático isso, mas é fácil de saber quem é, né, Gani? É fácil. É o homem do filme? É o homem do que filme. Saiu recentemente. Você sabe que esse ator do filme ele é meu primo afastado? Descobri recentemente. Ele é um cara muito gente boa, o Nelson Freitas. Muito bom, muito bom. Inclusive minha mãe, meu sobrenome. Meu sobrenome. Tio, ele é... Você tem Freitas no nome? Então? Porque uma vez... Baita conhecido. Pode essa história? Claro, fica à vontade. Depois a gente volta. Eu saí pra jantar... A minha namorada é muito amiga da mulher dele. E aí saímos pra jantar. Pô, cara, legal, tal. E aí postei lá uma foto. Quando eu vi, aí meu tio falou, pô, ele é nosso primo aqui, afastado, tal.
E era mesmo. Eu acho que o avô dele é meu primo. O avô dele era primo da minha avó. Poxa. Então tanto é que o sobrenome não com o meu, mas com o da minha mãe Com o da mãe bateu. Bateu. E ele é de Mogi das Cruzes, que é a família lá da minha mãe, os meus primos, né, de Mogi das Cruzes. Pô, baita coincidência, hein? Baita coincidência, o cara é muito legal. Acho que vale um Deepcast com ele aí. Vale, eu vou tentar trazer ele pro Deepcast. Vale um papo. Vale, excelente ator também, né? O Vida de Nina, o Gani é primo afastado do Nelson Freitas. Nelson Freitas. Que é o baita ator, inclusive. E o meu sobrenome é do ex-presidente do Afeganistão, mas aí eu não tenho parentesco nenhum. É coincidência, do ex e do atual, né? É do atual também? Porque saiu um Gani e entrou um Gani. Entrou um Gani, Gani. Depois de que deu toda aquela história lá. Gani é igual Silva no Brasil, né? Sempre tem um. O Gani, o pessoal tá falando aqui no chat que 2008 foi o Lehman Brothers e agora é o Lehman e os Brothers. Olha, o pessoal é bom, né? O pessoal tem umas coisas que eu vou te falar, viu? Casos de família com Alan Gani. O pessoal... boa pergunta aqui, o MPK. Foi uma pergunta, mas foi também uma conclusão, ou de repente uma colocação sobre quem salvaria, né? Se poderia rolar um dinheiro do BNDES, quem teria coragem de emprestar dinheiro para esse pessoal aí? Sabe qual é o problema se rolar um dinheiro do BNDES? Isso vai ser um baita de um problema. Por quê? Da onde que vem os recursos do BNDES, Filipão? Do povo brasileiro. Do povo brasileiro, né? Por quê? Porque o BNDES capta recursos via Tesouro, repassa para o BNDES, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, que também é agente. Então, o nosso dinheiro está indo lá para o BNDES. Aí você vai fazer um empréstimo a uma taxa subsidiada, você vai falar, ok, por mais que isso seja muito distante, porque geralmente, aliás, é um erro no Brasil, né? A gente pensa muito no dinheiro público como se fosse algo distante e não fosse nosso. Você fala, peraí, mas por que eu tenho a ver com isso? Né? E eu tenho que salvar essa empresa por conta dessa frase. Não, os sócios que salvem. Sim. Porque, mas é um pouquinho de cada... mas é um pouquinho de cada um para isso, é um pouquinho de cada um para um outro subsídio. Quando você vai ver esse um pouquinho de cada um, é por isso que o que você paga de imposto é enorme, né? Tem uma série de gastos públicos necessários, mas também tem uma série de subsídios aí. Então... é muito complicado essa saída via BNDES, viu? Pode ser uma saída? Pode, mas daí também o governo está escolhendo ali um grupo para salvar. Eu acho que é difícil, viu? Tomara, eu também não concordo com essa saída. Gani, mas aí o papel do BNDES é fomentar empresas e, claro, visando que a empresa cresça, traga desenvolvimento, gere empregos e tudo mais. Perfeito. Não defendendo, mas uma dúvida. Talvez uma saída pelo BNDES não é porque, Americanas tem 16 mil funcionários diretos, 50 mil fornecedores, não sei quantos mil clientes, né? E aí cria um ecossistema direto e indireto. E aí eu não estou falando, obviamente, se for fruto de fraude, que aí muda completamente a figura. E como bem disse aqui o Jorjão, ele falou assim, aí é complicado porque o lucro é privado e o preju é público. Mas ele captou bem. Não sendo fruto de fraude, que vai ser apurado ainda, é uma baita de uma empresa grande que tem os reflexos para a sociedade. Então, esse é um caso clássico aí, né? Que é o seguinte, a gente salva a empresa... Mas aí você pode dar uma sinalização ruim, que é assim, olha, vamos tomar mais risco do que a gente pode, vamos agir com imprudência. Por quê? Porque, no final das contas, o governo vai nos salvar. Tem lá dinheiro, eles nos salvam. Então, a gente pode ser mais irresponsável. Então, esse é um dilema, né, que a gente chama de moral hazard, né, o risco moral. É muito complicado essa situação. Geralmente, os governos acabam intervindo para salvar uma empresa, quando não é uma única empresa, né? Quando é um grupo, um setor. Né? Então vamos salvar, porque por mais que a gente esteja sinalizando algo muito ruim,
de que, entre aspas, né, o pecado compensa, vamos, pelo menos, as consequências ainda podem ser piores. O caso clássico disso foi a crise americana, no limite. Né? Vamos salvar banco, quebra um ou outro, deixa quebrar, mas alguns vamos salvar porque pode ser catastrófico. Então vamos salvar alguns bancos de investimento, vamos salvar seguradoras e inclusive empresas, salvaram empresas também na época. Porque as consequências poderiam ser inimagináveis. Né? Agora, ali foi uma questão mais sistêmica. Quando é uma empresa específica, por mais que seja uma empresa com uma relevância absurda, que gera milhares de empregos, né, pode ter esse efeito de, né, então, beleza, então também vou me endividar, vou fazer isso, né, porque vai que o governo me salva. E se for fraude, aí nem se fala. Aí né? nem se fala. Nem se fala. Mas aí cria uma cultura de talvez uma negligência, ali, um relaxo com a coisa privada. Fazendo uma comparação, assim, uma analogia, mesma coisa assim, aquele bom aluno, né? Estudou pra caramba, passa de ano, não sei o quê, aí aquele que teria sido reprovado, né? Aí vem lá, vamos ajudar ele aí, porque coitado. Faz um trabalhinho. Vai ser muito ruim, faz um trabalhinho ali. Aí o bom aluno fala, que incentivo que eu tenho também para ser, né? Bom aluno aqui. Né? Tirando o incentivo da vida e tal, mas pensando na escola, né? Pensando no único objetivo de passar de ano. Né? Porque quando você é mais novo, você pensa meio que assim, né? Você só quer passar de ano, você nem enxerga que isso vai ser importante lá na frente. Falar em passar de ano, tinha um professor meu que todo mundo ia perguntar, professor, eu vou passar de ano? Vai. Você pode ser reprovado no letivo, mas você vai passar de 2020 para 21, 21 para 20. Você não vai ficar preso em 2020. Passar, você passa. Passar, você vai passar. Você vai vestir branco, estourar champanhe, vai passar. Às vezes não. Você também. Só não vai. Às vezes não também, né? Mas aí também nunca mais, né? Nunca mais. Aí fica e acabou. O Gani tá ácido hoje. Ô Gani, voltando um pouco desse assunto, né? Sem essa história de passar de ano e tudo mais, a gente está falando de Americanas, que entrou no processo de recuperação judicial aqui no Brasil, a Justiça aceitou. Vai, logicamente, ter que ser aprovado esse plano pelos credores e também na Assembleia Geral Extraordinária, que ainda vai ser marcada junto com os próprios acionistas. Mas os credores da Americana também estão vendo aí para entrar, na verdade, não os credores. A Americanas está vendo de entrar também com esse pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos, né? Faça esse movimento, que é um movimento de chancelar a recuperação judicial lá também. É um instrumento chamado Chapter 15, né? Chapter 15, que permite companhias estrangeiras que tenham seus processos de recuperação judicial reconhecidos nos Estados Unidos, protegendo também ativos que estejam no país. A Oi usou esse mecanismo também. Possivelmente, a Americanas deve ter ativos não só no Brasil, como em várias outras partes do mundo, e essa saída seria para proteger os ativos fora do Brasil, de repente de alguma ação específica, ou de repente de uma... Tudo que o que a empresa quer agora é congelar o pagamento das dívidas, que ela já conseguiu com isso, e também a possível liquidação de ativos, né? Então ela vai usar. Agora eu fiquei meio curioso, tem ADR nos Estados Unidos negociada? Eu acredito que não. Eu vou dar uma olhada aqui, mas eu acho que não tem ADR. Eu acho que Amer 3, Americanas SA. Tem? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, tem Americanas SA. Não tá não. Peraí, apareceu aqui. Olha. É isso mesmo. Tem ação BZWHF, Americanas SA. Se for a mesma, é que eu nunca vi ADR. Inclusive eu entrei aqui na plataforma para ver e tá a negociação parada. Deixa eu ver uma coisa aqui. Enfim, como diz também outro dos grandes apresentadores da TV brasileira, quem sabe faz ao vivo. Quem sabe, esse também. Então, esse a gente vai BZ...
Mas eu não sei se é o mesmo... Não, tá zerado também. A última negociação foi dia 11 de janeiro. Não sei. Não sabemos. Você que está no chat, sabe se Americanas tem ADR? Eu vi dois... BZWHF apareceu como um ticker, não sei se teve no passado, né? Então, é esse ticker aí que eu vi também. E esse também, e eu vi um outro. Um BTO. Isso, exatamente. Eu também vi, mas também está sem negociação. O Helder falou assim, deixa eu ver aqui se tem. Helder, você como nosso consultor, veja aí por gentileza e nos avise aqui no chat. Mas me parece, que parou de ser negociado, pelo que eu vi aqui, último, 27 de setembro de 2022. Mas me parece que é ela mesmo, Sabe por quê? Parece, não. Né? Não. Até que faz sentido. 300 e... Não faz não. 303 milhões. Não faz. 10 mil empregados, internet e varejo. Pois é. O Flashback Músicas e o Daniel Maia falou, tem, só que é só balcão. Os caras. Sem liquidez. Obrigado, hein? Vocês são... Então vende lá fora a ADR, mas no mercado de balcão. Balcão quase sem liquidez. Aí o Helder falando, o Rui das Neves também. E todo mundo aqui... Tem uma galera do chat que é boa, Os caras são bons demais, Os caras são bons, cara. Eles são sensacionais. Muito bom. A nossa audiência é ultra qualificada. Ô, Gani, isso aí. E só pra gente amarrar esse assunto de Americanas, porque o papo vai de Americanas a Milton Seu Neves. Madruga e Milton Neves. Não, aliás, o sabe, Chaves... Você sabe... Só um parênteses. Faça. Rapidinho antes de você falar. Outro dia eu vi uma entrevista com um diretor de cinema. Sabe que ele falou? Que assim, e eu concordo nisso, que os argentinos fazem os melhores filmes da atualidade, são belíssimos. E que o Chaves é um clássico, é um baita programa. Eu adoro o Chaves, eu acho. Chaves é bom demais. Extraordinário. Ele é atemporal. E também sem apelação para baixaria. Exatamente. É um humor fino, leve, inteligente, ingênuo. E... é muito bom. Gera uma identificação. É muito bom, muito bom. Mas fala, o que você ia falar? Não, eu ia falar que o Daniel Bruno Seron, assim como todo mundo adora uma piada sem graça... Eu adoro. Ele perguntou se eu meço mais de 1,90 m para eu ser um dos maiores apresentadores da TV. Não, eu não chego a tanto. E eu mas você sabe que eu quase fiz essa piada, Gani? Falei que eu não sou um dos maiores e você me chamando de o maior apresentador, eu ia falar que você está me chamando de gordo, cara. Porque um dos maiores apresentadores seria, né? Maior em termos falar de pro Cabral, então, isso daí, né? Ô, Cabral, você é um dos maiores comentaristas. Não, mas tem grandes apresentadores. E agradeço aí os elogios. Mas, ô Gani, pra gente finalizar, enfim, Americanas, vamos lá. Os minoritários estão querendo responsabilização criminal da PwC, que é a responsável pela auditoria da varejista, inclusive fez a auditoria do balanço em 2021, chancelou, falou que não tinha problema nenhum, que a empresa estava saudável e tudo mais. E na avaliação dos advogados dos minoritários, abre aspas, é impossível que um rombo de 20 bilhões seja resultado de desatenção, fecha aspas. Vai sobrar para todo mundo, né, Guilherme? Vai sobrar. Não só para a empresa, não só para os majoritários, não só para o conselho, para os executivos, mas também para a auditoria. Imagina como é que está a auditoria agora, essa auditoria, porque uma auditoria, consultorias, né, agências de rating, elas vendem credibilidade no final das contas, né? Se você fica com a sua credibilidade abalada, então teu negócio também passa a ser automaticamente abalado. Hoje, né, essa empresa, quem é que vai querer uma auditoria? Complica.
É muito mais difícil, né? Pô, a empresa lá que está envolvida com Americanas, eu vou pedir auditoria. Imagina como não está o clima nessa empresa, né? Fica muito mais complicado, evidentemente, que eles sabem desse desafio aí. Então, agora, obviamente que a empresa vai se defender, é claro, né? E tem que ser investigado até que ponto a auditoria sabia, não sabia, se deixou passar. Se deixou passar isso porque foi um erro, né? Um baita erro, aí mostra a incompetência. Se deixou passar porque agiu em conluio, aí mostra a má fé. Tá vendo? É muito difícil você simplesmente sair ileso dessa situação. Ou você vai sair como incompetente ou como má fé. Tem jeito. A questão é que pela incompetência você consegue apontar o dedo para personificação, né? Você consegue personalizar o erro, né? No CPF de um auditor, de quem assinou e tudo mais, da equipe envolvida, e a má-fé já entra num nível institucional, né? Que é bem pior. É bem pior, né? Então, se for incompetência, aí ok, o que a empresa vai fazer? Não, mandamos embora essas pessoas envolvidas, demite, né? Você pode ser que essa incompetência foi minimizada, porque a outra... Mas é uma auditoria, pô, você vai lá e está lá no dia a dia da empresa, senta junto com o contador, vê o que está acontecendo, pede todas as informações, né? Senão não precisava de auditoria. Sim. Enfim. Veremos as cenas dos próximos capítulos, o processo... vai rolar, sim, os minoritários estão entrando aí, obviamente, com o escritório de advocacia para poder reaver, ou pelo menos tentar reaver, parte dos prejuízos. Gani, temos muito mais assuntos para tratar aqui, mas vamos para um rápido intervalo e aí depois a gente volta. O pessoal tá mal acostumado, o pessoal quer que a gente fique aqui até 4 horas da tarde conversando. Deixa eu só perguntar, só escreve aqui no chat, porque a gente tá fazendo uma versão mais bate-papo, assim. O que vocês estão achando? Tá bom, tá ruim? Quer que muda, não quer que muda? Se bem que se falar que quer que muda, a gente vai avaliar, né? Também não é assim, quer que muda e vai mudar. Mas enfim, escreve aí, tá legal esse bate-papo, tá legal essa forma aqui que a gente está conduzindo? Sim ou não? E antes da gente ir pro intervalo, deixa eu só dar um alô aqui para todo mundo que está nos acompanhando. Darkstone, o Luiz Angelelli, o Ivanildo, o Rui das Neves, o MPK. O MPK tá sempre por aqui. E obrigado, viu, MPK? Você é sensacional. Falou que eu tô fininho, Gani. Olha só. O Regis Andrade, o Arthur Brito, o Leandro, o General, que, sabe, aquele lutador, caiu no nome desse general. O Helder também por aqui, o Daniel Bruno Seron, o Arthur Brito, quem mais? A Lilian tá sempre aqui com a gente, obrigado, viu, Lilian? O Fábio Campos, o Flashback eu já falei, o Edson Luiz, o Daniel Maia e o Fidegiro tá por aqui também, e o Thiago Pereira. Bom, muito obrigado pela audiência de vocês. Eu vou para um rápido intervalo. Na volta, Alan Gani, Felipe Nascimento e você que está aí do outro lado da tela, fique com a gente. BMC News. Informação que gera valor. Atenção, investidor! Se você ainda não tem commodities na sua carteira, você pode perder uma grande oportunidade em 2023. Para investir em commodities, não é necessário ser um fazendeiro. Mas é preciso conhecer algumas particularidades desse mercado, que é um dos maiores do mundo. Por isso, nos dias 4, 5 e 7 de fevereiro, eu e o Vicente Zotti vamos ensinar tudo o que vivenciamos nesses anos sobre investir em commodities no mercado financeiro. Por ser um treinamento com acompanhamento presencial e online, as vagas são limitadas. Serão 20 horas de conteúdo e um intensivão que vai acontecer na sede da BMC News em São Paulo. Para saber mais, é só clicar no link ou escanear o QR Code que está aparecendo na sua tela.
As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Estamos de volta aqui, BMC Market, ao vivo, viu, pessoal? 2 horas e 48 minutos para quem está falando que está gravado. Sim, está gravado agora, 2 horas e 48 minutos. E a última mensagem foi o Carlos Fernandes falando muito bom. O Arthur Brito, Fidegiro, o projeto Ao Mais, agora eu tô ligado, hein? Ao Mais. O Helder, o Regis Andrade, todo mundo. O MPK que falou que de repente até entra para a família do Gani, porque pode ser até primo do Nelson Freitas. O Claudinho Lagoa. Vida de Nina, desculpa, a gente está falando pouco de Americanas, a gente vai falar mais de Americanas. Obrigado por pedir aí para a gente falar um pouquinho mais de Americanas. O Eduardo por aqui, o Leandro, o general que voltou a falar aqui. A Lilian falou que é maravilhoso trabalhar ouvindo a gente, viu, Gani? Que por ela a gente ficava até as 4 da tarde. Pelo amor de Deus. Eu vou mandar um ofício, o Gani, uma CI, sabe uma CI, uma comunicação interna aqui para dona Nicole. Vou falar, ô Nicole, existe... dá um aumento aí. Existe uma ala da empresa que defende essa ideia, existe uma ala... Não, já tá bom 1 hora, que isso? O pessoal fala, pô, uma hora é muita coisa, tem que ficar menos. Tem que ficar menos. Deixa eu te falar, aliás, se o MPK... for seu primo. Não, vai ser muito bem-vindo. Gente boa, gente né? boníssima. A galera aqui tá toda... Galera do bem. Você sabe que MPK, a gente ficava tentando entender, né? MPK são as iniciais, tal, é do nome. Aí ele disse que é a inicial do nome dele, da esposa e da filha. Ó, que legal. MPK, por isso. Um Pois abraço pra ele. Tem a galera aí muito do bem, né? Eu não vou citar todos, senão a gente comete uma injustiça de sempre esquecer alguém. Mas tem uma galera do bem, legal. Boa. É isso aí, MPK. Manda no Instagram, meu e do Gani. É isso aí. Inclusive, o Leandro falou, cadê o Cabral? Cabral, segunda-feira tá de volta, nas merecidas férias. Ele que já jogou basquete, já comeu, já descansou. Pulou de paraquedas, pulou de paraquedas, mergulhou. Puxa vida, paraquedas, eu acho que é mais fácil o Cabral fazer 10 flexões de braço do que pular de paraquedas. Não sei, posso estar enganado. Mas não vou continuar falando do Cabral, porque ele não está por aqui, não pode se defender. É isso aí. Vamos falar de Americanas? Não vamos falar de Americanas. Ô Gani, vamos falar um pouquinho sobre o cenário brasileiro, porque o JP Morgan, né, um dos maiores bancos de investimentos do mundo, informou aí que está com uma posição de compra nos ativos brasileiros. Segundo a estrategista para Brasil e América Latina, ela falou o seguinte: o ambiente é único para o Brasil com reabertura da China, pico do aperto monetário nos Estados Unidos. E aí ela completa, entre os setores mais promissores, setores ligados à reabertura da China, alimentos e bebidas, justamente porque se beneficiam de Bolsa Família. Então, materiais ligados à reabertura de China, a gente pode falar, obviamente, de commodities e também alimentos e bebidas. Alan Gani, JP Morgan está... não all-in, mas está in no Brasil, hein? Então, de um lado, eu acho que a tese faz bastante sentido, sim. Quer dizer, quais são os setores mais beneficiados? São aqueles setores ligados a esses auxílios, né? Que é o que eles falaram. Não só alimentação e bebidas, também tem
educacional de baixa renda, construção civil mais voltada à baixa renda e tal, concordo, né? E a China, mas o ponto aí que talvez que gere essa grande divergência entre o mercado institucional brasileiro, que está vendendo, porque o ativo está trocando de mão, tá? O institucional brasileiro, fundo vendendo, quem está comprando? O estrangeiro que vê que o Brasil está barato. Então, de um lado, tem essa tese que faz sentido, por outro lado, o cenário econômico, numa análise top-down, pode botar água no chope. Quer dizer, olha, tem tudo isso favorável, mas pode ser que devido a questões fiscais, né, os juros subam mais ainda, e aí, apesar de todos os auxílios e tudo mais, esses setores não performem tão bem, e talvez até performem, mas não tão bem quanto a renda fixa. Né? Em relação à China também, há uma dúvida do quanto será esse crescimento chinês. É fato que com o processo de reabertura, a China deverá crescer mais do que cresceu em 2022. Agora, o quanto crescerá mais é que tem uma certa dúvida no mundo, porque não é mais aquele crescimento chinês de 10% ao ano, né? Claro que também não deve ser 3%, mas será que vai ser de 5 a 6? Será que não pode se repetir ser 4, um pouco mais de 3? Então também tem uma dúvida do quão será esse crescimento chinês. Tem um outro ponto, que inclusive foi um podcast lá com o Ricardo, muito bom que ele trouxe, que é, ok, o crescimento da China acaba beneficiando o mercado de commodities, só que é um crescimento que vai ser mais pautado pelo mercado interno. Ele vai beneficiar mais o mercado interno chinês. Por quê? Porque é um crescimento na reabertura, principalmente no setor de serviços, que é algo que ocorreu no mundo inteiro. No processo de reabertura, onde é que cresceu? Serviços. Isso foi nos Estados Unidos, isso foi no Brasil. As pessoas ficam trancadas. O que elas querem fazer? Querem sair para um restaurante, elas querem sair para ir para o parque, consumir lá um negócio, né, no parque, cabeleireiro, etc. e tal. Então, menos consumo de varejo e mais serviços, né? Então, também tem essa dúvida em relação a esse crescimento, quanto que vai trazer um boom aí de commodities. O JP Morgan, obviamente, um banco respeitadíssimo, uma equipe muito boa, e que tem uma tese que faz sentido. Do outro lado, tem gestores também que, né, ficam... Devagar com dor. Então, assim, acho que faz sentido, mas tem um componente aí de incerteza, que é o componente macroeconômico Brasil e, resumindo, né? E o quanto que vai ser esse crescimento chinês? Que vai crescer mais, sim, mas, né? Quanto que vai ser, quanto de fato vai pegar no mercado de commodities, né? Quanto que China cresce, quanto sobra pra gente nesse bolo aí. É isso aí. Ô Gani, ainda nesse sentido, né, a gente vê uma entrada forte de investidor estrangeiro no Brasil, né? Agora em janeiro, praticamente 6 bi, né, de entrada de estrangeiro. É um valor considerável. Sim, que acaba corroborando com essa tese de ativos baratos no Brasil sob o olhar do gringo. Sim. É que o Cabral sempre fala aqui, né? Pô, gringo vê em dólar, aí o real tá, né, valendo a pena, a bolsa já tá barata porque tá barato, que tá todo mundo tudo caindo, né, no mundo inteiro, mas o real ainda barato, eles são componentes que acabam trazendo um ambiente mais favorável para o investidor estrangeiro vir para o Brasil. Isso acaba conflitando com o que a gente vê do próprio ambiente doméstico, né? Investidor brasileiro vendendo posição, fundo reduzindo posição Brasil indo mais para o exterior e o gringo vindo para o Brasil, né? É meio interessante. Você lembra eu não lembro aí. exatamente quando que foi, e era exatamente o contrário, né? O gringo saindo, vendendo e o institucional... Foi no meio do ano passado. O institucional assim. Comprando, né? Conflitante. Assim, isso eu acho que é a beleza da coisa. Justamente sai negócio porque as pessoas têm expectativas diferentes sobre uma mesma realidade. Um olha a realidade e fala, nossa, o Brasil está muito barato. Vai render muito lucro. Um olha e fala, nossa...
tá caro, do jeito que a coisa tá, devia estar mais barato. E é exatamente por isso que sai negócio. Quem é que vai ganhar nessa? A realidade vai dizer, né? O que vai acontecer para frente, né? Então um vai estar certo e o outro vai estar errado aí no final das contas, né? Ô Gani, o Rubão perguntou aqui, né, que nessa divergência aí entre dolarizem patrimônio para ontem e outras pessoas com viés do Brasil ser destino do gringo, como que nesses dois cenários o câmbio se mostra relevante? O que faz? Eu, independente, se eu entendi bem a pergunta, eu dolarizaria independentemente do câmbio. Eu acho que a gente olha muito o câmbio, né? Eu vejo isso com clientes que querem dolarizar e aí eles falam assim, quando está subindo. Não, agora eu não vou dolarizar porque está muito caro. Vou esperar cair. Tá bom. Aí começa a cair. Não, aí agora o dólar vai cair para 4 e não sei das quantas, eu não vou dolarizar porque eu vou comprar perder. 5 se vai chegar a 4? Então não vou. Mas não é... Quando você dolariza, quer dizer, parte do teu retorno é o dólar. Ok, porque você está com um ativo no exterior e em algum momento você vai remeter isso de volta, né? Então você está exposto ao dólar. Mas você também tem a valorização do preço do ativo. Então, muitas vezes, quer ver, o câmbio ir de 5 para 5,50 é muita coisa, Felipe? Pô, 10%, não é? Sim. 10%. Tá, mas da mesma forma, um ativo, você tem ativos nos Estados Unidos que no mês, sei lá, subiram 15%, entendeu? Então, tudo bem, entrei a 5,50, né? Entrei bem mais caro. Poderia ter entrado a 5, certo? Mas talvez você entrou a 5,50, mas a valorização no preço do ativo mais do que compensou, né? Mas eu dolarizaria nem pensando muito em rentabilidade, eu dolarizaria mais pensando em risco mesmo, independentemente de governo, tá? Lógico que você pode aumentar suas posições no exterior ou diminuir de acordo com as perspectivas políticas e econômicas do Brasil, mas independentemente eu dolarizaria, tá? Para qualquer governo, porque é uma forma de se proteger do risco o país, né? Tanto hoje quanto no futuro. Tá? Então, eu acho que é bastante interessante, pelo menos aí, independentemente do câmbio, tá? Pelo menos ter 20%, pelo menos, né? Acho que um número bacana que eu gosto é 30%, tá? Mas pelo menos uns 20% de ativos no exterior. Aí o Guilherme Rodrigues fala assim, o Brasil tem boas oportunidades, não precisa dolarizar. Acho que ele tem um... É interessante, Gani, porque esse pensamento, né? E longe de mim falar se está certo ou se está errado, cada um tem sua estratégia de investimentos, né? Obviamente, quem defende, como você, 20% no exterior, tem uma perspectiva de um cenário interno, talvez ali instável, alguns problemas mais... macro aqui brasileiros, né? E também, óbvio, a exposição Brasil em relação ao mundo. Mas é interessante que é o mesmo pensamento do Barsi, né? O Barsi ele tem esse pensamento de investir no Brasil, porque ele acredita no Brasil, as empresas brasileiras são boas e se quer exposição internacional, tem empresa brasileira que se expõe no cenário internacional. É uma corrente filosófica até. E tá tudo bem. Não, tá tudo bem. Só que eu acho que é o seguinte, se vem uma crise grande assim, mesmo essas empresas, elas acabam sendo afetadas, menos do que as outras, mas acabam também sendo afetadas, né? Então, eu penso no lado do risco mesmo, né? Então, se tiver algum problema por aqui, por outro lado, lá fora acaba compensando, né? Então, olhando muito mais uma visão de risco do que uma visão de retorno para ganhar dinheiro, entendeu? É mais na questão de diversificação de risco. Porque por mais que você coloque todo o dinheiro no Brasil diversificando, você tem um risco que você não diversifica, que é o risco político, institucional e macroeconômico Brasil. Por quê? Porque todas as empresas vão ser afetadas, umas mais, outras menos. Mas todo mundo acaba sendo afetado numa baita crise econômica, né? Então, por conta disso, eu penso em dolarizar. Não todo o patrimônio, até porque a pessoa mora no Brasil. Né?
mas uma parte eu acho que é bastante interessante. A mesma lógica da diversificação interna, como a gente está numa economia globalizada, então eu vou diversificar também pensando externamente. Até a gente já conversou com muita gente lá no Portfólio Global, né, Gani, que fala o seguinte, até o Will Castro Alves fala bastante sobre isso, que você está no Brasil, mas muitos dos seus gastos estão vinculados ao dólar ou ao cenário internacional. Então, seria uma forma também de você proteger o próprio gasto que você tem aqui. Né? Exatamente. Né? O custo de vida. Eu me identifico bastante com o Will aí, porque a gente tem uma linha de pensar bastante parecida em relação a isso, né? E ele está certo, quer dizer, você tem uma boa parte aqui que é tudo dolarizado, né? No processo produtivo está embutido um monte de componentes que são cotados em dólar, são compras internacionais e que acabam sendo repassados no preço. Então também é uma forma de se proteger. E assim, vamos lá, né? Você pegando assim, o que os bilionários no mundo fazem? Onde é que eles investem? Eles investem no Brasil, a maior parte do dinheiro? Não. Eles investem no México? Não. Eles investem aonde? Eles investem nos Estados Unidos. Eles compram títulos da dívida americana. A China é a maior credora. A Arábia Saudita, os petrodólares. Então esses sheiks lá da Arábia Saudita, os petrodólares, os chineses, né, inclusive brasileiros muito ricos, eles estão comprando ativos dos Estados Unidos, né? Então, eu vou seguir numa escala muito menor o que esses bilionários fazem, né? Boa. Ô Gani, ainda nesse sentido, dando andamento aqui na nossa pauta, a gente falou da reabertura da China, a gente falou sobre a possibilidade da China ter um pouco mais de ímpeto no crescimento, trazendo, obviamente, algum tipo de crescimento para o Brasil também. Mas hoje, no Fórum Econômico de Davos, isso não é de hoje, na verdade, ao longo dessa semana está sendo bastante discutido entre os economistas lá. Hoje, a própria Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, falou sobre isso lá em Davos, que essa retomada da China tem o otimismo, tem a parte boa, só que tem a preocupação por trás dessa reabertura, desse crescimento, dessa aceleração da economia chinesa, que é a pressão inflacionária que isso traz para as demais economias, Gani. Como se pressão inflacionária já não fosse o temor de todo mundo, literalmente, de todo o mundo, né? A gente vê Estados Unidos, a gente vê Europa, a gente vê Brasil, a gente vê todo mundo sofrendo com esse pesadelo da inflação e juro alto para tentar conter. Se a China acelera um pouquinho mais e vem pressão inflacionária, aí não é um pesadelo, né? Aí é muito complicado. Por quê? Porque ainda. Se a China acelera, e hoje esse é um grande problema, né? Porque você está exposto a uma inflação mundial. Se é comprador de outros países, a China acelera, preço de commodities, de algumas commodities vão lá para cima, né? Começa a ficar pressionada, petróleo, né? E aí pega na inflação dos países, né? Aí acabam sustentando juros mais altos por mais tempo, né? E juros mais altos por mais tempo significa, olha que interessante, né? De um lado você tem uma força de demanda por conta da China, que o aumento das exportações ajuda o crescimento econômico de um país que exporta para a China, como é o caso do Brasil, mas, por outro lado, pode trazer importar alguma inflação aí de commodities e pegar nos juros, né? Por quê? Porque o Banco Central fala, poxa, tem essa inflação, não dá para baixar a taxa de juros, o que prejudica o crescimento econômico. Por isso que esses sinais eles são muito dúbios. Além do que, na China, tem agora um problema assim, nesse processo de reabertura, será que o governo chinês também não pode voltar atrás na política de Covid, né? Aparentemente não, mas porque aparentemente, né, eles declararam que o foco é a economia, mas assim, a situação lá na China não está brincadeira, os casos de Covid, né? Tem hospitais superlotados, tem faltado medicamentos, né? Porque a procura está muito grande.
Então, eu também não sei se em algum momento, a situação está tão complicada aqui, e aí as autoridades falam, bom, vamos fechar tudo novamente, né? Também tem essa incerteza, né? Tem que ficar de olho, né, Gani? Não dá para deixar as coisas também irem acontecendo e tomar decisão depois, né? Como eu não tenho fazer bola uma de cristal, previsão por isso que eu diversifico. É difícil você acertar que momento do ciclo que você está, quais setores. Então, ao invés de fazer vou diversificar aqui, né? Procuro escolher boas empresas, tem uma filosofia mais de dividendos. Também aí igual o Barsi, né? Então, boas empresas, pagadoras de dividendos, né? Renda fixa acho que está atrativo pra caramba também. No Brasil, dos Estados Unidos também, então carrego mais, né? E assim vai balanceando. A partir do momento que os juros também estiver menor, carrego mais da renda variável, né? Mas sempre com essa mentalidade de ter bastante coisa pulverizada, né? Ô Gani, na estratégia, né? Pensando como se fosse uma estratégia, beleza, eu penso, sei lá, 30% no exterior, eu penso, sei lá, 20% Brasil, eu penso 50% renda fixa. A partir do momento que as coisas vão andou exterior, passou para 35% da carteira, aí rebalanceia. Aí dá uma rebalanceada. Aí tira a grana de lá, traz para cá, traz de lá, mas vai assim, lá. eu acho que também não tem nenhum problema. Não, acho que 30. Tem gente que está colocando mais, tem gente que está indo para 50, né? Também não vejo passar um pouco. Tudo depende do objetivo, né? Se você botou uma trava de 30, para no 30, passou um pouco, aí pode vender, né? Vende os ativos que você tem lá fora, né? Eu vejo assim, o que dizem aí que China está barato, então dá para investir em China via Estados Unidos, né? É uma forma, porque investir diretamente no mercado chinês é meio complicado, né? Então investe via Estados Unidos. Ou, se preencher os documentos nos Estados Unidos já é complicado. Já é complicado, imagine lá. Preencher em mandarim. Não. Tem condições. Aí investe via Estados Unidos, mas eu acho que também nos Estados Unidos abriu oportunidades de compra. Lógico que tudo depende do horizonte, pode ser que essa bolsa ainda desconte mais ainda, tem muita gente que acredita nisso, que na hora que a recessão meio que chegar para valer, né? Não a recessão, mas uma desaceleração forte, a bolsa corrige mais ainda por lá, mas tem muitas empresas, umas baita empresas, que já caíram muito. Pega uma Amazon, por exemplo, já caiu muito, né? E deixou de ser uma boa empresa? Não. Google? Não. Né? E são empresas aí muito fortes, né? Então, acho que também abre uma oportunidade de compra nos Estados Unidos também, né? De diversos setores aí. O S&P já corrigiu bastante, né? Gani, vou te falar, viu? Você levanta e eu corto. Você falou de Google agora. As ações de Google hoje subindo de forma importante. A última vez que eu vi estava mais de 4%. As ações de Alphabet, na verdade, que é Google. Pelo fato... 4,09 agora. Pessoal animado, né, com os resultados que vão divulgar e também com a empresa fazendo uma limpa lá, um enxugamento no quadro funcional. 12 mil pessoas vão ser demitidas, né? O investidor olha isso e fala, poxa, é menos custo, é mais lucro, né? Claro que as pessoas estão sendo demitidas, não é uma boa coisa para as pessoas, evidentemente. Mas o investidor vê de uma forma bacana esse corte, né? O investidor, ele fala, bom, a empresa está agindo racionalmente, né? Por mais que a Google aí também tenha todas as suas bandeiras, ESG, tobogã no meio da empresa, mas não é uma empresa que rasga dinheiro, né? E é uma empresa que na hora do aperto age de acordo com a lógica racional e do lucro, né? Para manter aí o lucro. A função de uma empresa é remunerar seus acionistas, né? É gerar valor para os seus acionistas. E aí ela está agindo de acordo com essa lógica, né? Então o mercado entende que a empresa está respondendo bem,
né? E é por isso que as ações valorizam. E se você analisar a Google é uma empresa redonda, viu? É uma empresa redondinha, balanço, tudo. É uma empresa assim que não é, né? A gente está falando dessas... Quando a gente pensa em tech, né? A gente geralmente fala, puxa, empresa com alguns questionamentos, né? Não é o caso da Google, né? Então, uma empresa com muito caixa, enfim. Então, acho que não só, né? Não estou falando aqui da Google em específico, mas tem diversas empresas nos Estados Unidos aí interessantes aí, porque sofreram, sangraram bastante, né? E quem sabe aí não pode ser um bom momento aí para entrar, né? Lá fora, né? Pois é, não só Google, né? Caiu bastante, mas todas as Big Techs. E interessante que todas elas estão nesse momento de corte, né? Microsoft, todo mundo. Amazon, Google, Apple, tá todo mundo cortando funcionários. Exatamente. O Rubão fez uma pergunta aí legal, que é a seguinte, da Índia, né? Se fala muito da Índia hoje. Mas, então, de fato, Rubão, o que acontece? Quem vai ser a próxima China no mundo? Por quê? Porque como a China está encarecendo a mão de obra, porque o processo de êxodo rural acabou na China, ou né, diminuiu muito, aquela saída do campo para a cidade gerou um bônus demográfico com mão de obra muito barata do campo para a cidade, e aí permitiu que as empresas fossem para lá com custos muito baratos produzir. Acabou isso daí. E a população também envelhecendo, né? Lógico, não é uma pirâmide demográfica igual a da Europa, mas já deu uma alterada. E então, precisa de um substituto para a China, né? Quem que vai ser? É a Índia. Se fala muito na Índia, porque tem muita gente, nasce muita gente na Índia, tem muita mão de obra, tem uma parte da mão de obra que é interessante, qualificada, né? Principalmente no setor de tecnologia. Só que eu não sei se a Índia tem todas as condições de ser esta nova China, porque a China é um país mais etnicamente homogêneo e que você tinha, né, bem ou mal, um Estado muito forte. Aqui não estou defendendo o Estado chinês, né? Pelo contrário, mas eu estou simplesmente dizendo que este Estado muito forte permitia que não houvesse reivindicações salariais, movimentos de greve e tal. A Índia já é muito mais complicada do ponto de vista político. Há muito mais conflitos políticos internos, conflitos étnicos também relevantes. E então eu não sei se reúne do ponto de vista político as mesmas condições para ser esta nova China, né? Porque durante muito tempo essa mão de obra extremamente barata não tem sindicato lá pedindo aumento e tal, porque o Estado não deixa, né? O que eu não concordo, né? Que eu não concordo. Então, não sei se a China tem essas condições, né? É um país tão organizado quanto a Índia é um país tão organizado quanto a China, não sei se vai ter, mas fala muito na Índia, assim. Mas tem essa dúvida, né? Se fala na África, mas eu acho que a África tem um estado de pobreza tão grande que seria muito difícil. Bem que a China também, né, no passado, né? Não sei, mas a África, problemas estruturais, acho que maiores, né? Não sei. Quem que será a nova China, né? Quem será a nova Magalu? Alan Gani. É isso, Gani. Acho que a gente já está estourado aqui no nosso horário. Viu? Olha, jogamos 15 dias desfalcados, tá certo? Mas sobrevivemos. Mas você sabe que jogamos com 10. Erlon Torres, ele falou o seguinte: vocês dois são ótimos. Podem dispensar o Cabral. KKK não conta para ele. O Erlon, não, deixa o Cabral voltar. Poxa vida. A gente joga desfalcado desse jeito, né? E aí é aquela coisa. Quando você joga desfalcado, você tem mais trabalho para 2 do que se tivesse trabalho para 3, né, Gani? Exatamente. Então, a gente vai defender aqui a volta do Cabral. Eu vou falar, Cabral, cansei tanto que agora você vai ficar falando o programa inteiro aí. Mas assim, segunda-feira o Gani vai ficar só aqui, ó.
Teve um dia que foi engraçado, né? O Cabral tava, sei lá, tava com sono. Ele tinha ido no rodízio. Tinha que ir no rodízio. Tava com a barriga Aí cheia. foi engraçado, né? O Cabral, aí eu esticava, né? Eu falei, ó, amanhã é você, cara. Não revele, não revele. É, isso aí. Mas é isso. Valeu, gente. Valeu, Gani. Bom fim de semana pra Obrigado, você. igualmente, até Aprecie segunda. com moderação. Tem aula no fim de semana, Gani? Ou é? Não, eu tô de férias de onde bom, eu dou hein? aula, mas aliás, até falar aí, sexta-feira que vem eu não vou estar à tarde, porque eu vou dar Tá aula. pedindo fome. Putz, grilo. Ai, meu Deus do céu. Falou, Aí então. volta com tudo. Tamo Falou. aí. Valeu. Até Abraço, semana que tchau. vem. É isso aí, pessoal. Valeu. Obrigado pela audiência. Obrigado pela companhia de todos vocês aqui. Ótimo fim de semana. Vocês vão ficar agora com Atlantic Connection e logo depois fechamento do mercado Top News chegando aqui na BMC também. Bom fim de semana para vocês. Apreciem com moderação. Segunda-feira estamos de volta. Forte abraço. Tchau, tchau. BMC News, informação que gera valor.